Sabe o que é olhar para dois rostos que você acolheu como filhos e ver que por trás daqueles olhos não tinha amor nenhum? Só cálculo. Só espera. Eles esperaram minha Lúcia morrer para me tirar tudo. Mas esqueceram de uma coisa. Esse velho aqui passou a vida inteira aprendendo que papel assinado sem ler direito é a ruína de muita gente esperta demais. Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve aqui no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí no seu cantinho do Brasil. É bom demais saber que tem gente me ouvindo de todo canto. Todo dia tem história nova aqui, então fica por perto que sempre tem um causo para contar. Meu nome é Aníbal Ferreira. Tenho 73 anos completados em outubro passado. Nasci e me criei numa cidadezinha chamada Soledade, lá no interior do Rio Grande do Sul. Cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde a fofoca corre mais rápido que cavalo em carreira e onde a palavra de um homem ainda vale mais que contrato registrado em cartório. Fui comerciante a vida inteira. Comecei varrendo chão de armazém quando tinha 12 anos e terminei dono do meu próprio mercado, o Ferreira em Filhos, que virou referência na região. 48 anos atrás daquele balcão, pesando charque, cortando fumo, fiando para quem precisava e anotando tudo num caderninho que até hoje guardo na gaveta do criado mudo. Trabalhei que nem condenado a vida inteira. Acordava antes do sol clarear e só largava quando a lua já estava bem no alto. Criei meus 2 filhos do primeiro casamento com suor e sacrifício. Enterrei minha primeira esposa, Dona Marilene, depois de 40 anos de vida juntos. Pensei que ia morrer sozinho, que meu destino era terminar os dias naquela casa grande demais, ouvindo só o barulho do relógio da sala. Mas a vida, essa danada, ainda tinha planos para esse velho aqui. E foi aí que conheci a Lúcia. E foi aí que tudo mudou, pro bem e pro mal. Mas deixa eu contar direito essa história, porque ela tem mais volta que estrada de serra. Nasci em 1952, numa casa de chão batido nos fundos de uma fazenda de gado. Meu pai era peão, minha mãe lavava roupa para os patrões. Éramos 7 irmãos, eu o terceiro. A infância foi dura, mas foi honesta. Aprendi desde cedo que nada vem de graça nessa vida, que cada pedaço de pão tem o preço do esforço de alguém. Meu pai morreu novo, pisoteado por um touro bravo quando eu tinha 11 anos. Vi minha mãe envelhecer 20 anos numa semana só. Dali em diante, fui eu o homem da casa. Com 12 anos já estava trabalhando no armazém do seu Otacílio, um português de barba branca, que me ensinou tudo o que sei sobre comércio. Varria o chão, carregava saco de feijão nas costas, atendia os tropeiros que vinham de longe. Seu Otacílio foi mais que um patrão, foi um professor. Me mostrou que o segredo do comércio não é ganhar muito de uma vez, é ganhar pouco de muita gente, sempre com honestidade. Aníbal, ele dizia, cliente enganado não volta. Cliente bem tratado traz a família inteira. Gravei isso no coração. Fui subindo devagar. Aos 18 já era balconista de confiança. Aos 25, seu Otacílio, já doente, me ofereceu sociedade. Juntei cada centavo que tinha. Vendi um terreninho que minha mãe tinha deixado e comprei minha parte. Quando ele morreu, 3 anos depois, a viúva me vendeu o resto. Assim nasceu o Ferreira em Filhos, mesmo eu ainda não tendo filho nenhum. A rotina era pesada. Acordava às 4 da manhã para receber os caminhões de mercadoria. Conferia nota por nota, caixa por caixa. Não deixava passar nada. Depois abria as portas às 7 em ponto. Ficava no balcão até às 8 da noite, às vezes 9. Sábado era dia cheio, domingo eu aproveitava para fazer as contas da semana. Folga mesmo, só no Natal e na Sexta-feira Santa. Minha mão ficou calejada de tanto carregar peso, minhas costas arquearam antes do tempo de tanto curvar sobre o balcão, mas nunca reclamei. Trabalho dignifica, isso meu pai sempre disse. Conheci a Marilene num baile de igreja. Ela era filha de um açougueiro do centro, moça direita, de família simples. Nos casamos em 78, eu com 26 anos, ela com 23. Foi um casamento de verdade, daqueles que se constrói tijolo por tijolo. Não foi paixão de novela, foi amor de companheirismo. Ela cuidava da casa, eu do comércio.
Juntos criamos 2 filhos, o Marcos, que nasceu em 80, e a Renata, que veio em 83. Os meninos cresceram dentro do mercado. Desde pequenos ajudavam, empacotavam compras, varriam o depósito. Eu queria que aprendessem o valor do trabalho, que soubessem de onde vinha cada real que punha comida na mesa. Paguei estudo para os 2, bom colégio, cursinho, faculdade. O Marcos se formou em administração, a Renata em contabilidade. Pensei que iam tocar o negócio comigo, que o Filhos do nome finalmente ia fazer sentido. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Os 2 cresceram, casaram, foram embora. O Marcos foi para Porto Alegre trabalhar numa empresa grande. A Renata casou com um rapaz de Caxias e mudou para lá. O mercado ficou só comigo e com a Marilene. Ela ajudava no caixa quando podia, mas a saúde já não era mais a mesma. Construí patrimônio com paciência. Além do mercado, comprei 3 casinhas de aluguel no centro, um terreninho nos fundos da cidade e um apartamento em Porto Alegre para os meninos terem onde ficar quando visitassem. Tudo no suor, tudo documentado certinho. Nunca devi um centavo a banco, nunca atrasei pagamento de fornecedor. Meu nome era limpo em toda a região. Em 2012, a Marilene começou a esquecer as coisas. No começo, era coisa pequena, onde tinha deixado as chaves, o nome de uma vizinha. Depois, foi piorando. Alzheimer, disse o médico. Uma sentença que não tem apelação. Foram 6 anos de luta, de cuidado, de ver a mulher que eu amava desaparecer aos poucos dentro de um corpo que ainda respirava. Ela morreu em 2018, num dia frio de julho. Não me reconhecia mais fazia 2 anos, mas mesmo assim, quando ela partiu, senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Fiquei sozinho naquela casa grande demais. Os filhos vieram para o enterro, ficaram 3 dias e foram embora. Ligavam de vez em quando, visita mesmo era só no Natal. Não reclamo, cada um tem sua vida, mas a solidão, essa é companheira ingrata. Foi aí que apareceu a Lúcia. Era 2019, eu estava na missa de 7º dia de um conhecido. Ela estava sentada 2 bancos na frente, cabelo grisalho preso num coque, vestido escuro, olhar de quem também carregava luto. Depois da missa, nos esbarramos na porta. Ela me pediu desculpas, eu disse que não tinha problema. Ficamos conversando ali mesmo, no adro da igreja, enquanto o sino ainda tocava. Lúcia era viúva há 4 anos. O marido tinha morrido de infarto fulminante, deixou ela sozinha com 2 filhos já adultos. Ela tinha 66 anos, sorriso tímido, jeito delicado. Morava numa casa perto do mercado, eu passava por ali todo dia sem nunca ter reparado. Engraçado como a gente pode viver uma vida inteira, numa cidade pequena, e não conhecer certas pessoas. Começamos a nos encontrar. Primeiro no café depois da missa, depois em almoços na minha casa, que ela dizia ser grande demais para um homem só. Fomos nos aproximando devagar, com o cuidado de quem já apanhou muito da vida e tem medo de se machucar de novo. Não era paixão de juventude, era algo mais profundo. Era a necessidade de ter alguém para dividir o silêncio, alguém para tomar café de manhã, alguém para perguntar como foi o dia. Nos casamos em 2020, no cartório, cerimônia simples. Só os filhos dela, os meus por telefone porque tinha aquela questão da pandemia. Foi um casamento de companhia, de respeito. Ela trouxe vida para aquela casa que tinha virado túmulo. Eu trouxe para ela a segurança que faltava desde que o marido morreu. Os filhos dela, o Rogério e a Camila, pareceram aceitar bem no começo. Vinham nos visitar de vez em quando, eram cordiais comigo. O Rogério tinha uns 40 e poucos anos, trabalhava com vendas, sempre metido em negócios que nunca davam certo. A Camila era mais nova, 38. Casada com um sujeito que eu nunca fui muito com a cara, trabalhava num escritório qualquer em Passo Fundo. Eu tratava os 2 como se fossem meus, porque eram filhos da mulher que eu amava. Mas tinha alguma coisa nos olhos deles que eu não conseguia decifrar. Um brilho estranho quando olhavam para o mercado. Uma atenção exagerada quando eu falava dos negócios. Na época achei que era interesse, que queriam se aproximar. Hoje sei que era outra coisa. Era cálculo. Era espera. A Lúcia e eu fomos felizes. 5 anos que passaram como se fossem 5 meses.
Ela adoeceu em meados de 2024. Começou com uma fraqueza nas pernas, depois veio a falta de ar. O médico disse que era doença pulmonar obstrutiva crônica, anos de convivência com a fumaça do fogão a lenha que ela usava desde menina. Foi rápido. Em novembro, ela já não levantava mais da cama. Em dezembro, numa madrugada fria, ela apertou minha mão e foi embora. No velório, Rogério e Camila choraram como se o mundo tivesse acabado. Me abraçaram, me chamaram de pai, disseram que agora éramos família de verdade. Eu acreditei. Esse foi meu erro. 2 semanas depois do enterro, eles apareceram na minha casa com um advogado. Os primeiros dias depois que a Lúcia partiu foram de um silêncio que machucava. A casa, que tinha voltado a ter vida com ela, de repente ficou mais vazia que antes. Eu caminhava pelos cômodos, sentindo o cheiro dela ainda presente nas cortinas, nas almofadas do sofá, no travesseiro do lado direito da cama. O mercado eu deixei com o gerente, o Tiago, rapaz de confiança que trabalhava comigo há 15 anos. Não tinha forças para ficar atrás do balcão fingindo que estava tudo bem. O Rogério e a Camila apareciam quase todo dia naquela primeira semana. Traziam comida, perguntavam se eu precisava de alguma coisa. Se comportavam como filhos dedicados. Eu, na minha ingenuidade de homem velho que queria acreditar no melhor das pessoas, achava que era carinho genuíno. Achava que a perda da mãe tinha aproximado a gente de verdade. Mas tinha sinais que eu devia ter percebido. Perguntas demais sobre o mercado, sobre as casas de aluguel, sobre quanto eu tinha guardado no banco. Rogério sempre dava um jeito de puxar o assunto para as finanças. O senhor não pensa em se aposentar de vez? Esse mercado não deve dar muito trabalho? As casas de aluguel estão rendendo bem? Eu respondia sem desconfiar, afinal era conversa de família. Foi num domingo, 14 dias exatos depois do enterro da Lúcia, que a máscara caiu. Eu estava na sala, sentado na poltrona que era dela, olhando pela janela sem ver nada. A campainha tocou. Abri e dei de cara com Rogério, Camila e um homem de terno que eu nunca tinha visto na vida. Magro, cabelo lambido para o lado, pasta de couro na mão. Rogério entrou sem esperar convite. Seu Aníbal, a gente precisa conversar. Esse aqui é o Dr. Cláudio, nosso advogado. Advogado. A palavra me gelou por dentro, mas fiquei calado, esperando. Eles se sentaram no sofá, eu na poltrona de frente. O tal Dr. Cláudio abriu a pasta e tirou uns papéis. Camila olhava para o chão, não conseguia me encarar. Rogério era o que falava, com aquela voz de vendedor que ele usava para tudo na vida. Rogério começou. Seu Aníbal, o senhor sabe que a gente gostava muito do senhor com a mamãe. Ela foi feliz nesses últimos anos. A gente reconhece isso. Eu não disse nada, só esperei. Rogério continuou, ajeitando a gravata que nem combinava com a camisa. Mas agora a situação é diferente. A mamãe faleceu e a gente precisa resolver as questões do patrimônio dela. Eu ergui uma sobrancelha. Patrimônio da Lúcia? A casa onde ela morava eu comprei e pus no nome dela como presente de casamento. Ela não tinha mais nada. Rogério trocou um olhar com a irmã e depois falou com um sorriso de canto de boca que me deu nojo. É que não é bem assim, seu Aníbal. A casa está no nome dela. Isso é verdade. Mas o mercado e as outras propriedades foram adquiridos durante o casamento. Isso configura comunhão de bens. A metade era da mamãe, e agora é nossa. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago, mas mantive a calma por fora. Eu respondi, medindo as palavras. Vocês estão enganados. O mercado é meu há mais de 40 anos. As casas de aluguel comprei antes mesmo de conhecer a mãe de vocês. O advogado, que até então estava calado, resolveu se meter. Senhor Aníbal, com todo o respeito, mas preciso informar que o regime de comunhão universal de bens, que foi o do casamento de vocês, estabelece que todos os bens, independente de quando foram adquiridos, passam a pertencer ao casal. Eu fechei os olhos por um segundo. Lembrei do dia em que fui no cartório com a Lúcia. Ela tinha insistido em comunhão universal. Disse que queria que fôssemos um só em tudo. Eu concordei sem pensar, porque confiava nela, porque achava que não tinha importância. Que erro!
Camila finalmente falou, a voz chorosa, mas os olhos secos. Seu Aníbal, a gente não quer briga. A gente só quer o que é nosso por direito. Eu olhei para ela. E o que vocês acham que é de vocês? Rogério abriu outro papel e começou a ler. A casa principal, avaliada em 480 mil. O Mercado Ferreira e Filhos com estoque e ponto comercial, avaliado em 1.200.000. As 3 casas de aluguel, que somam 350 mil. O apartamento em Porto Alegre, 280 mil. E os valores em conta bancária, que segundo nosso levantamento giram em torno de 600 mil. Eu quase engasguei. Levantamento. Vocês andaram investigando minha vida? Rogério deu de ombros. A gente só quer garantir nossos direitos. O senhor foi casado com a mamãe por 5 anos. Só 5 anos. E ela passou a vida inteira trabalhando, criando a gente, sofrendo. Esse patrimônio também é suor dela. A mentira era tão descarada que eu não sabia se ria ou chorava. A Lúcia nunca tinha trabalhado no mercado. Nunca tinha investido 1 centavo. Eu que sustentei ela nos últimos anos, paguei os remédios, os médicos, tudo. E agora, esses 2 me diziam que queriam metade de tudo que eu construí em quase 50 anos. Eu me levantei devagar. Acho que vocês 2 se esqueceram de uma coisa. Os meus filhos, o Marcos e a Renata, também são meus herdeiros. Rogério sorriu. Nós sabemos, mas eles moram longe, não estão nem aí para o senhor. Quando foi a última vez que vieram te visitar? Nós que estamos aqui, nós que cuidamos da mamãe. Aquilo doeu mais que todo o resto. Porque era verdade. Meus filhos tinham se afastado. Tinham suas vidas, mal ligavam. E esses 2 que me roubavam agora eram os mesmos que apareciam toda semana, que me abraçavam, que me chamavam de pai. Camila se levantou e veio na minha direção com um papel e uma caneta. Seu Aníbal, a gente preparou um documento. É uma transferência voluntária. O senhor passa o mercado e as casas para o nosso nome, e a gente garante que o senhor pode continuar morando aqui até o fim. A gente não quer te tirar de casa. Eu olhei para o papel. Olhei para ela. Olhei para o Rogério com aquele sorriso de vencedor e entendi tudo. Eles não tinham vindo pedir, tinham vindo exigir, e estavam contando com a minha fraqueza, com a minha idade, com a minha solidão. Eu peguei o papel e li cada linha. Era uma procuração que me tirava tudo. Mercado, casas, carro, contas. Eu ficaria com a casa e uma pensão que eles mesmos definiriam. Era a sentença de morte da minha dignidade. Eu amassou o papel e joguei no chão. Vocês tão loucos se acham que eu vou assinar isso. Rogério perdeu a compostura. Escuta aqui, velho. A gente pode fazer isso no bem ou no mal. Se o senhor não assinar, a gente entra na justiça. E o senhor sabe como é. Vai gastar uma fortuna em advogado. Vai demorar anos. Vai morrer de desgosto antes de ver o fim do processo. É isso que o senhor quer? Eu senti o sangue subir. Pode processar. Pode fazer o que quiser. Mas dessa casa, vocês saem agora. Camila começou a chorar de verdade. Por que o senhor está fazendo isso com a gente? A gente só quer o que é justo. Eu apontei para a porta. Justo? Vocês não sabem o significado dessa palavra. A mãe de vocês mal esfriou no caixão e vocês já estão aqui querendo me depenar. Fora da minha casa. Agora. Eles saíram. O advogado ainda tentou deixar um cartão, eu rasguei na cara dele. Quando a porta bateu, eu desabei na poltrona. As mãos tremiam, o coração disparado. Mas não era medo, era raiva. Uma raiva que eu não sentia há décadas. Nos dias seguintes descobri mais coisas que me fizeram entender a profundidade da traição. O Tiago, meu gerente, me ligou preocupado. Seu Aníbal, apareceu aqui um rapaz perguntando dos livros contábeis do mercado. Disse que era amando de herdeiros. Eu não deixei entrar, mas achei melhor avisar. Depois, foi o porteiro do prédio em Porto Alegre. Doutor Aníbal, tem 2 pessoas querendo entrar no apartamento. Dizem que são donos agora. Eu disse que só com autorização do senhor. Até no banco tentaram. Um funcionário que me conhecia há anos ligou discretamente. Seu Aníbal, teve gente pedindo extrato das suas contas alegando inventário em andamento. Eu não passei nada.
Mas fica de olho. Eles estavam me cercando por todos os lados. Achavam que eu era um velho fraco, sozinho, que ia ceder na primeira pressão. Mas eles não conheciam esse velho. Não sabiam que debaixo dessas rugas e desse cabelo branco ainda tinha um homem que passou a vida aprendendo a sobreviver. Foi então que liguei para o Dr. Nélio. Nélio Brandão, advogado de Soledade, amigo meu de 40 anos. Ele tinha cuidado de todas as questões do mercado, das escrituras das casas, de tudo. Conhecia minha vida melhor que meus próprios filhos. Eu contei tudo para ele. Ele ouviu em silêncio. Depois falou com aquela voz grave que ele tinha. Aníbal, isso que eles estão fazendo é assédio. A gente pode denunciar, pode entrar com medidas protetivas, mas vai ser briga longa e desgastante. Eu respondi, Nélio, eu tô velho. Não tenho energia para briga de anos. Mas também não vou entregar o que é meu para esses dois urubus. Preciso de outra solução. Ele ficou um tempo quieto. Depois perguntou, tu confia em mim? Eu disse, mais do que em qualquer pessoa viva. Ele então falou, então deixa eu investigar umas coisas. Me dá uma semana e faça o seguinte. Se eles voltarem, finge que está considerando. Não assina nada, mas também não bate de frente. Deixa eles acharem que estão ganhando. Eu não entendi na hora, mas confiei. Uma semana depois, o Nélio apareceu na minha casa com uma pasta cheia de documentos e um sorriso que eu não via nele há anos. Ele me disse, Aníbal, senta aí que tu não vai acreditar no que eu descobri. O Nélio sentou na minha frente. Na mesma sala onde 2 semanas antes, os filhos da Lúcia tinham tentado me roubar. Ele abriu a pasta e espalhou os papéis na mesa de centro. Ele começou. Aníbal, tu lembra que eu cuido da parte contábil do mercado há décadas. Eu sei de cada centavo que entra e sai dali. Então, quando tu me contou essa história, alguma coisa não bateu. Eu perguntei, o que tu descobriu? Ele me olhou nos olhos. O Rogério e a Camila não são só gananciosos. Eles são burros e gananciosos. A pior combinação. Ele me mostrou os documentos um por um. Nos últimos 3 anos, enquanto a Lúcia ainda era viva, Rogério tinha feito empréstimos em 3 instituições financeiras diferentes. Não eram empréstimos pequenos. Eram financiamentos pesados de empreendimentos que nunca deram certo. Um restaurante que faliu em 8 meses. Uma loja de eletrônicos que fechou as portas em 1 ano. Uma franquia de açaí que não durou nem 6 meses. Aí o pior, para conseguir esses empréstimos ele precisava de um avalista. E adivinha quem era o avalista? Eu arregalei os olhos. Eu? Nélio confirmou com a cabeça. Tu. Ou melhor, tua assinatura, falsificada. E o patrimônio usado como garantia era o mercado, as casas de aluguel, tudo. Eu não conseguia acreditar. Mas como? Eu nunca assinei nada disso. Nélio explicou. Eles devem ter conseguido cópias dos teus documentos em algum momento. Com a convivência, não era difícil. E fizeram toda a papelada sem tu saber. Dívida total, R$ 1.480.000. Eu senti o chão sumir. Nélio, isso quer dizer que eu devo mais de 1 milhão? Ele levantou a mão. Calma, deixa eu terminar. Sim, tecnicamente existe essa dívida, mas ela foi contraída por falsificação. A gente pode anular tudo judicialmente, mas... Ele fez uma pausa. Eu tenho uma ideia melhor. Eu olhei para ele sem entender. Ele continuou. Eles vieram atrás de ti querendo o patrimônio, certo? Querendo que tu assine tudo para eles. Pois então, deixa eles pensarem que ganharam. Assina a transferência, mas com uma cláusula que eles não vão perceber. Ele me mostrou um documento que ele mesmo tinha redigido. Era uma escritura de transferência, sim. Mas com uma ressalva técnica bem escondida no meio do juridiquês. A transferência só seria válida após a quitação integral de todas as pendências financeiras vinculadas aos bens. Ou seja, antes de pegar qualquer coisa, eles teriam que pagar toda a dívida que eles mesmos tinham criado. Eu comecei a entender, e um sorriso nasceu no meu rosto. Nélio, tu é um gênio. Ele sorriu também. Eu sou advogado há 40 anos, Aníbal. Já vi de tudo nessa vida. Esses dois acham que são espertos, mas não sabem nem ler um contrato direito. A gente passou as semanas seguintes preparando tudo. Eu liguei para o Rogério
Disse que tinha pensado melhor, que não queria briga, que estava disposto a conversar. Ele quase não conseguiu esconder a alegria na voz. Marcamos uma reunião formal com advogados no escritório do Dr. Cláudio, o advogado deles. No dia da reunião, eu me vesti simples, camisa velha, calça surrada. Cheguei curvado, me apoiando na bengala que eu quase nunca uso. Queria parecer o que eles achavam que eu era, um velho acabado, sem forças para lutar. O Nélio veio comigo, mas ficou quieto, quase invisível. Deixou o advogado deles conduzir tudo. Rogério e Camila estavam radiantes. Sorriam como se já tivessem ganhado na loteria. A Camila até me ofereceu um café, com aquela voz doce que agora me dava náusea. O Dr. Cláudio apresentou os documentos. Eram várias folhas cheias de termos jurídicos que eu fingi não entender. Fiz perguntas bobas, pedi para repetir as explicações. Quanto mais eu parecia confuso, mais confiantes eles ficavam. Rogério se inclinou para Camila e cochichou, achando que eu não ia ouvir. Viu? Ele é fraco, nem está entendendo nada. Eu ouvi, guardei. Chegou a hora de assinar. Eu peguei a caneta com a mão trêmula. Assinei devagar, com dificuldade, borrando um pouco a tinta. Passei as páginas uma por uma, assinando cada rubrica. Quando terminei, Rogério quase bateu palma. Camila já estava no telefone, provavelmente ligando para o marido para contar a novidade. O Dr. Cláudio pegou os documentos, conferiu as assinaturas e então começou a ler em voz alta para formalizar. Leu a primeira página, a segunda. Na terceira, ele parou. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Ele leu de novo, em silêncio. Depois olhou para o Nélio, que permanecia impassível. Cláudio falou, a voz vacilante. Senhor Aníbal, essa cláusula aqui... Eu mantive a cara de paisagem. Que cláusula? Ele leu em voz alta, devagar. A presente transferência de bens somente terá validade e eficácia após a quitação integral de todas as pendências financeiras vinculadas aos referidos bens, incluindo empréstimos, financiamentos e quaisquer obrigações pecuniárias registradas em nome dos cessionários ou avalizadas pelo cedente. Rogério não entendeu. E daí? A gente quita o que precisar depois. O Nélio finalmente se manifestou. Tirou uma pasta da maleta e pôs na mesa. Essas são as pendências. Empréstimos feitos em nome do senhor Rogério, avalizados com falsificação da assinatura do meu cliente, garantidos pelos bens que vocês acabaram de assinar a transferência. Total, R$ 1.480.000. O silêncio foi absoluto. Camila ficou branca. Que empréstimos? Do que ele está falando? Rogério perdeu toda a compostura. Isso é mentira, é armação. Eu me levantei devagar, deixando a bengala de lado. De repente, eu não era mais um velho frágil. Eu era Aníbal Ferreira, comerciante de Soledade, que passou 50 anos aprendendo que nesse mundo ninguém engana ninguém de graça. Eu olhei para os dois e disse com calma: Eu não perdi. Eu deixei vocês assinarem o que sempre mereceram. Querem o mercado? Paguem a dívida primeiro. Querem as casas? Quitem os financiamentos. Vocês queriam herança? Pois agora herdaram o que vocês mesmos criaram, 1,5 milhão em dívida. Rogério avançou na minha direção, o rosto vermelho de raiva. Seu velho desgraçado, tu armou isso tudo. O Nélio se interpôs. Mais um passo e eu chamo a polícia. E aproveito para registrar também a denúncia de falsificação de documentos. Fraude, estelionato. O senhor quer ir por esse caminho? Rogério parou. A ficha finalmente caiu. Camila começou a chorar de verdade dessa vez. A gente não sabia dos empréstimos. Foi tudo ele. E apontou para o irmão. Rogério virou para ela com ódio. Cala a boca! O Dr. Cláudio fechou a pasta e se levantou. Senhores, eu não fui informado sobre essas pendências. Meu trabalho aqui terminou, com licença. E saiu, deixando os dois sozinhos comigo e com o Nélio. As semanas seguintes foram de desespero para eles. Tentaram me ligar, eu não atendi. Mandaram mensagens pedindo para conversar, ignorei. Rogério apareceu na porta do mercado querendo falar comigo. O Tiago chamou a polícia. O Nélio entrou com as denúncias formais. Falsificação de documentos, fraude bancária, estelionato.
O nome do Rogério foi parar na lista de devedores, o CPF bloqueado. As instituições financeiras começaram a cobrar. A casa que ele morava, que estava em nome da mulher, foi penhorada. A Camila, que jurava não saber de nada, teve que prestar depoimento e acabou descobrindo que o próprio marido também tinha assinado como segundo avalista em 2 dos empréstimos. A família deles desmoronou. A mulher do Rogério pediu divórcio. O marido da Camila também. Os dois, que achavam que iam ficar ricos com o dinheiro do velho trouxa, agora mal tinham onde morar. 3 meses depois da reunião, recebi uma carta. Era da Camila. Pedia perdão. Dizia que tinha sido manipulada pelo irmão, que não sabia da extensão das fraudes, que estava desesperada. Pedia uma chance de conversar. Eu li a carta. Dobrei. Guardei numa gaveta. Não respondi. Hoje, enquanto conto essa história, já se passou quase 1 ano desde aquela reunião no escritório do Dr. Cláudio. Janeiro de 2026. O verão tá quente em Soledade, daqueles que fazem a gente suar só de pensar em sair de casa. As cigarras cantam o dia inteiro, numa sinfonia que me acompanha desde menino. Eu passo as tardes na varanda, na mesma cadeira de balanço que era da Lúcia, olhando o movimento da rua, tomando meu chimarrão amargo do jeito que eu gosto, pensando na vida que passou e na que ainda resta. O mercado continua no meu nome, firme como sempre foi. Ferreira em Filhos. A placa ainda brilha na fachada, mesmo depois de quase 50 anos de sol e chuva. O Tiago cuida da maior parte agora. É um rapaz direito, honesto, que aprendeu comigo que cliente bem tratado volta sempre. Eu vou lá mais para fazer companhia mesmo, para conversar com os clientes antigos que ainda lembram de quando eu pesava charque no balcão, para sentir o cheiro de café e de pão fresquinho que me acompanha há tanto tempo que já faz parte de quem eu sou. Às vezes fico sentado num banquinho perto do caixa, vendo o movimento, dando palpite quando ninguém pede, sendo aquele velho chato que todo comércio tem. Mas o Tiago não reclama. Diz que gosta da minha presença, que dá sorte. Vai saber se é verdade ou se ele só está sendo educado. As casas de aluguel continuam rendendo direitinho. Os inquilinos são gente boa, pagam em dia, não dão trabalho. O apartamento de Porto Alegre eu acabei vendendo. Não tinha mais por que manter aquilo. Era um peso, uma lembrança de uma época em que eu achava que meus filhos iam precisar de um lugar para ficar quando visitassem. Visitas que quase nunca aconteciam. O dinheiro da venda eu dividi em 3 partes. Uma para o Marcos, uma para Renata e uma que ficou guardada para qualquer emergência. Aprendi que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Depois de tudo o que aconteceu com os filhos da Lúcia, eu tive que engolir o orgulho e procurar os meus filhos de verdade, o Marcos e a Renata. Por anos eu reclamei que eles eram distantes, que não ligavam, que não visitavam. Mas será que eu também não tinha me afastado? Será que eu não tinha me fechado tanto na minha dor, no meu luto, que acabei empurrando eles para longe? Essas perguntas me assombraram por noites, e eu decidi que não ia morrer sem tentar consertar o que ainda dava para consertar. Liguei para o Marcos numa noite de março, o coração na mão. Contei tudo. A história com o Rogério e a Camila, a tentativa de me tirar tudo, a armadilha que eu preparei com o Nélio. Ele ouviu em silêncio por quase 1 hora. Quando eu terminei, ele ficou quieto um tempo. Depois disse, a voz embargada: "Pai, me desculpa. Me desculpa por não ter estado aí. Me desculpa por ter deixado o Senhor sozinho." Eu chorei. Não tenho vergonha de admitir. Chorei como não chorava há anos. Chorei pelo tempo perdido, pelas visitas que não aconteceram, pelas ligações que eram sempre curtas demais, pelos netos que mal conheciam o avô. Com a Renata foi parecido. Ela chorou mais que eu, disse que se sentia culpada, que deveria ter percebido que alguma coisa estava errada. Ela veio passar 1 mês comigo em abril, trouxe os 2 filhos, o Pedro, de 12 anos, e a Isabela, de 9. Foi a primeira vez que eu realmente convivi com meus netos. A gente pescou no açude, fez churrasco no quintal, jogou carta na varanda. A Isabela me ensinou a mexer no celular. O Pedro quis saber tudo sobre como era a vida antigamente.
Foram 30 dias que valeram por anos de ausência. O Marcos não pôde vir ficar tanto tempo, o trabalho não deixa. Mas ele liga toda semana agora, às vezes 2, 3 vezes. Pergunta como eu tô, se preciso de alguma coisa, conta das novidades da vida dele. No Natal passado, pela primeira vez em mais de década, a família toda se reuniu aqui em Soledade. A casa ficou cheia, barulhenta, bagunçada, e eu nunca fui tão feliz. Não é perfeito, eu sei. Tem mágoas que o tempo não apaga por completo, tem ausências que deixaram marcas fundas. Mas é família. A família que eu tinha esquecido que existia enquanto tentava construir outra com gente que não merecia minha confiança. Quanto ao Rogério e a Camila, sei que a situação dele está bem feia. O Rogério respondeu: processo criminal por falsificação de documentos e fraude. Pegou pena de 2 anos de serviços comunitários e teve que fazer acordo com os bancos para pagar as dívidas em parcelas para o resto da vida. A mulher dele, a Valéria, pediu divórcio antes mesmo do processo terminar. Levou os filhos, a casa, tudo o que podia levar. Ouvi dizer que ele está morando de favor na casa de um primo em Carazinho, trabalhando de vendedor de carro usado, ganhando mal e devendo muito. A Camila conseguiu provar que não participou diretamente das fraudes do irmão, mas perdeu tudo igual. O marido dela, aquele sujeito que eu nunca fui com a cara, descobriu que também tinha sido usado como avalista e ficou furioso. O casamento acabou em menos de 3 meses. Ela perdeu o emprego em Passo Fundo porque a história se espalhou, e ninguém queria contratar alguém envolvido em escândalo de família. Ouvi dizer que ela foi morar com uma tia lá para as bandas de Erechim. Trabalha de auxiliar administrativo num escritório pequeno, ganhando um salário mínimo. Uma queda e tanto para quem achava que ia herdar mais de 1 milhão. Às vezes me perguntam se eu tenho pena deles, se eu me arrependo de ter feito o que fiz, se eu não acho que fui cruel demais. Não tenho. Não me arrependo. Não fui cruel. Fui justo. Pena eu tenho da Lúcia, coitada, que morreu sem saber quem eram os filhos que ela criou com tanto sacrifício. Ela falava deles com tanto orgulho, contava histórias da infância dos dois, das dificuldades que passou para criar eles sozinha depois que o primeiro marido morreu. Se ela soubesse o que eles fizeram comigo, acho que morria de vergonha. Por isso prefiro acreditar que, onde quer que ela esteja, ela não sabe. Prefiro que ela descanse em paz, lembrando dos filhos como ela achava que eram, não como eles realmente são. Pena eu tenho de mim mesmo também, de ter sido tão ingênuo, tão carente de companhia, que me deixei iludir por abraços falsos e palavras vazias. Por anos eu me achei esperto, um comerciante calejado que conhecia a natureza humana, mas bastou um pouco de solidão e uns sorrisos bem dados para eu baixar todas as guardas. Eles me chamavam de pai, me traziam bolo no aniversário, perguntavam da minha saúde. E eu, velho bobo, achava que era amor. Pena eu tenho do tempo que eu perdi, achando que tinha ganhado uma nova família, quando na verdade tinha só atraído urubus esperando eu morrer. Cada almoço de domingo, cada abraço de Natal, cada "O senhor tá bem, seu Aníbal?" era só investimento. Eles estavam esperando, calculando, planejando. Mas arrepender? Não. Jamais. Cada um colhe o que planta nessa vida. Essa é uma lei mais velha que qualquer código, mais certa que qualquer contrato. Eles plantaram ganância, regaram com mentira, adubaram com falsidade. Colheram ruína. Eu plantei paciência, reguei com cautela, adubei com a sabedoria de quem já apanhou muito. Colhi justiça. A Lúcia, minha Lúcia, de sorriso tímido e mãos macias, onde quer que ela esteja, espero que esteja em paz. Prefiro lembrar dela como era nos nossos 5 anos juntos. O jeito que ela fazia café de manhã, sempre com uma pitada de canela que deixava a casa cheirando a aconchego. As tardes de silêncio compartilhado na varanda, quando a gente não precisava falar nada para se entender. As noites frias de inverno, em que ela encostava os pés gelados nos meus e eu reclamava, mas nunca tirava. Os domingos de missa, ela de vestido florido, eu de camisa social que ela mesma passava. Foram só 5 anos, é verdade. Num casamento de décadas como o que eu tive com a Marilene, 5 anos parece pouco.
Mas esses 5 anos valeram por uma vida inteira, porque chegaram quando eu mais precisava. Quando eu achava que ia terminar meus dias sozinho, esquecido, apagando devagar numa casa vazia demais. A Lúcia me devolveu a vontade de acordar de manhã. Me deu companhia para o café, assunto para conversa, motivo para sorrir. Isso ninguém tira de mim. Nem os filhos traidores que ela deixou, nem o tempo que passa, nem a saudade que às vezes aperta. Hoje acordo cedo por costume, não por obrigação. O corpo de véio já não deixa dormir até tarde. Acorda sozinho quando o primeiro raio de sol entra pela fresta da janela. Levanto devagar, as juntas reclamando do frio que entrou nos ossos durante a noite. Faço meu café do mesmo jeito que a Lúcia fazia, com a pitada de canela que agora é minha homenagem a ela. Tomo olhando o sol nascer atrás das coxilhas, pintando o céu de rosa e laranja, prometendo mais um dia que eu não sei se mereci, mas agradeço mesmo assim. Vou no mercado quando dá vontade. Converso com os amigos que sobraram. A gente fala de futebol, de política, de como o mundo mudou e nem sempre para melhor. Jogo truco no clube dos idosos nas tardes de sábado. Perco mais do que ganho, mas não tem importância. O que vale é a companhia, as risadas, o sentir que ainda faz parte de alguma coisa. A vida não é perfeita, longe disso. As noites ainda são longas demais, a casa ainda ecoa de um jeito que machuca. A cadeira da Lúcia na varanda ainda parece vazia demais, mesmo quando eu sento nela. Tem dias que a saudade pesa tanto que eu mal consigo levantar. Tem noites que acordo chamando por ela e lembro no escuro que ela já se foi. Mas a vida é minha. Construí ela tijolo por tijolo, com as minhas próprias mãos calejadas de trabalho. Cada parede desse patrimônio tem o meu suor. Cada centavo guardado tem a marca do meu sacrifício. E ninguém mesmo, vai tirar isso de mim com papel assinado, conversa mole ou lágrima de crocodilo. Aprendi muita coisa nesses 73 anos de estrada. Aprendi que o trabalho dignifica, que a palavra dada vale mais que contrato, que cliente bem tratado volta sempre. Mas a lição mais importante eu aprendi tarde demais, quase no fim da jornada. A gente não pode confiar em todo mundo só porque eles dizem que são família. Família de verdade se prova nos atos, não nas palavras. Família de verdade aparece quando tu precisa, não quando tu tem algo para dar. Família de verdade não espera tu ficar fraco, velho e sozinho para te atacar. Família de verdade não olha para o teu patrimônio calculando quanto vai ganhar quando tu morrer. Família de verdade está do teu lado quando o mundo desaba, não quando o inventário abre. Os filhos da Lúcia se diziam minha família. Me abraçavam, me beijavam, me chamavam de pai. Mas quando a mãe deles mal tinha esfriado no caixão, já estavam com um advogado na minha sala querendo me tirar tudo. Isso não é família. Isso é sociedade de interesse, com data de validade marcada pela minha certidão de óbito. Se você chegou até aqui ouvindo a história desse véio, obrigado de coração. De verdade. Significa muito para mim saber que minha experiência pode servir de alerta para alguém. Se essa história evitar que uma pessoa passe pelo que eu passei, já valeu cada palavra. Protejam seu patrimônio, sim. Façam testamento, registrem tudo em cartório, consultem advogado de confiança. Mas mais que isso, muito mais que isso, protejam seu coração. Não deixem qualquer um entrar na sua vida só porque fala bonito, só porque sorri largo, só porque diz que ama. Observem os atos, observem os olhos. A verdade sempre está ali, escondida nos detalhes, esperando para ser vista. A gente que às vezes prefere não ver, prefere acreditar na mentira bonita do que encarar a verdade feia. Eu fui cego por muito tempo, mas abri os olhos a tempo. Obrigado por me ouvir até aqui. Foi bom demais desabafar com vocês, tirar esse peso do peito, dividir essa história que eu guardei por tanto tempo. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar na tua própria família, nos teus próprios relacionamentos, deixa teu like aí e se inscreve no canal Voz do Vovô. Quem assistiu até o fim, quem ficou comigo do começo ao fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra justiça. Quero ver quantos de vocês chegaram até esse momento comigo,
Quantos tiveram paciência de ouvir esse velho contar sua história? E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem duas que tenho certeza que você vai gostar também. Cada uma com sua lição, cada uma com sua verdade. Um abraço bem apertado desse velho gaúcho aqui de Soledade, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe cada um de vocês, proteja suas famílias de verdade e dê sabedoria para reconhecer quem merece confiança e quem só merece distância. Até a próxima história.